E aí, meus bidos panteras, e aí, meus bidos wakandanos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo teoricamente especial, mas é ao mesmo tempo um vídeo de desabafo. Porque ontem vocês viram um vídeo de eu falando sobre o filme, o que eu achei do Pantera Negra e tudo mais, e vocês viram que eu não saí tão feliz assim do filme, né? Até mesmo pra quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não saí tão feliz quando eu vi o filme, né? Eu falei de algumas coisas legais, mas no geral eu já saí criticando algumas coisas. E hoje eu tô pra soltar um vídeo de desabafo, porque já faz uma semana que eu tô vendo muita gente falando: nossa, que filme muito bom, que filmaço, não sei o que, feliz. E assim, eu compreendo, eu fico muito feliz por quem está feliz, mas eu quero que as pessoas pelo menos entendam o meu ponto, não me vejam apenas como um cara chato, que tipo assim, mano, por que você não gostou do filme, sabe? E não entendam muito bem os porquês, até porque o vídeo de ontem foi mais sem spoilers, e se eu fizesse com spoilers, o vídeo ia ficar muito longo, então por isso esse vídeo está saindo, é um vídeo com spoilers, comigo reclamando dos pontos que eu não gostei, porque os pontos que eu gostei, tá naquele vídeo, tá no vídeo sem spoilers, agora os pontos que eu não gostei vão ser discutidos aqui, como pontos que ou eu mudaria no filme, ou do porquê torna tudo tão ruim. Quais são os problemas do filme, entendeu? Quais são os problemas e o que eu mudaria? O que eu faria se eu tivesse visto o filme antes e pudesse mudar? Ou se eu tivesse lido o roteiro e falasse assim, mano, você não acha que é melhor fazer isso daqui? Entendeu? É isso que eu vou destacar aqui neste vídeo. E aí eu só espero que vocês venham junto nessa comigo e tentem pelo menos entender o meu lado. Então bora lá, em relação ao filme Pantera Negra, Wakanda Forever, o primeiro ponto que eu vou destacar aqui como um ponto que eu tiraria do filme, tiraria pelo menos o destaque, é a nova participação, a presença, a estreia da personagem Riri Williams, né, conhecida também nos quadrinhos como Coração de Ferro. Aqui, ela é apresentada como uma garota que criou ali um equipamento wakandano que pode rastrear vibrânio e que os Estados Unidos estão usando para ir atrás do vibrânio, né, para pegar para eles, e nessa eles acabam incomodando o Namor, que vai incomodar o Wakanda, e aí a gente vai ter toda a história do filme. E cara, essa ideia eu acho legal, a ideia de você pegar a Riri Williams, uma garota inteligente, já fazer a conexão com o Coração de Ferro e os Carambal em relação ao vibrânio, eu acho muito boa. O problema é o destaque exagerado que essa personagem recebe, porque não tem nada nela que indique que ela merecesse ter toda essa presença nesse filme, principalmente quando ela vai ter uma série própria dela. Se eu não me engano, se não for uma série vai ser um filme, né, que se eu não me engano são a Guerra das Armaduras. Então, não tem por que você trabalhar tanto essa personagem aqui quando você pode trabalhar ela depois, principalmente quando é um filme que tem tanto para se abordar. Um filme que eu pensei de exemplo até para se fazer aqui é o próprio Capitão América Guerra Civil, que tem a presença do Pantera Negra e do próprio Homem-Aranha. E esses dois personagens, quando eles aparecem no filme, eles têm uma explicação de quem eles são, qual é a motivação deles, por que eles estão no filme, qual que é a participação deles que agrega ao filme, sabe? É só simplesmente fazer parte ali do Homem de Ferro? É apresentar o personagem novo? É o fato de o Pantera Negra representar ali uma nação que até então é meio desconhecida, mas é importante, que é o Wakanda? Entende? Então você tem vários fatores para serem trabalhados com esses personagens durante o filme do Capitão América Guerra Civil. E quando você chega na Riri Williams, quem que é ela? O que ela faz? Qual é a motivação para ela fazer o que ela faz? Tá, ela é fã do Tony Stark, mas e aí, como é que ela arranjou toda aquela parafernália que ela tem lá na garagem dela? Fazendo simplesmente as coisas de mecânica para os amiguinhos da faculdade? Como é que funciona isso, entende? E até mesmo a motivação com o pai ser importante para ela de alguma maneira, que até poderia ser alguma conexão com, né, o fato da Shuri ter a relação com a mãe, do T'Challa ter a relação com o pai. Então ela tem relação ali com o pai, só que isso é dito no final do filme, quando o carro dela tá consertado. Tipo assim, ela, quando o carro tinha a chance de estragar, ela não falou nada de tipo assim, nossa, é o carro do meu pai, eu me preocupo muito com esse carro. Não, ela não fala isso, ela só fala, tá, eu me preocupo com esse carro aqui, pra no final tu dar uma motivação pra ela do porquê ela se importa com esse carro. Entende? Fica algo meio discrepante assim pra mim. E aí, piora mais ainda quando a personagem fica fazendo comentários desnecessários em momentos realmente inapropriados, sabe? Então, ela vai lá pra Talocan, ela fica agindo de uma maneira muito besta. Eu sinto que tem essa vibe hoje em dia dos personagens adolescentes terem a vibe do Tom Holland. O Tom Holland no Guerra Civil, aí vem o Flash do Ezra Miller no Liga da Justiça, vem o Esmaga-Átomo no Adão Negro, e aí vem a Riri Williams agora no Pantera Negra 2, entendeu? Esse personagem que é adolescente e que de vez em quando ele tem que parecer todo adrenalítico, como se tivesse tomado energético, e aí
ele fica agindo de uma maneira que em certos momentos não cabe. O Tom Holland é um personagem que funciona porque tinha um roteiro estabelecido ali que, sabe, indicava os momentos certeiros pra ele agir da maneira que ele age. E a Hayley Williams aqui tem certos momentos que não funciona, tanto na hora que eles chegam em Talocan, quanto no momento que a Shuri tá pra, né, tomar ali o negócio da morte, né, que vai levar ela pro outro mundo ali do Pantera Negra. E aí a mina fica falando assim, ah, você vai morrer, você vai não sei o quê, sabe, fazendo umas perguntas que é assim, velho, se alguém tem a chance de morrer, tu não fica perguntando e acelerando a ideia de que ela vai morrer. Você ou fica tenso ou você tenta acalmar a pessoa. E são duas coisas que a Hayley Williams não faz nessa cena, o que me incomoda bastante. E só pra finalizar aqui em relação ao assunto da Hayley Williams, se você já fez toda essa apresentação da personagem, trouxe todo esse destaque para a personagem, por que não tem um destaque para ela fazendo a armadura dela, para a armadura dela chegando ali para a batalha final, como se fosse algo realmente relevante para o final do filme? Sabe, tem toda essa participação dela, tem toda uma repetição da cena do primeiro voo do Homem de Ferro lá com o Tony Stark, aqui nesse filme com ela, tendo seu voo, perdendo oxigênio, a cena literalmente igualzinha referenciando a cena do Homem de Ferro, só que quando chega na hora de fazer a armadura dela, você não tem uma referência ao Homem de Ferro fazendo a armadura dela. Tipo, toca ali uma musiquinha, mostra ela pintando, mostra ela fazendo não sei o que, e pronto, a armadura dela chegando no final do filme como se fosse uma coisa qualquer para a batalha final, sabe? Não mostra uma verdadeira relevância, não mostra o que aquela armadura de verdade agrega para a batalha final. E simplesmente me fez muita falta, sabe? Se você vai mostrar a armadura dela de qualquer jeito, então pra que fazer toda aquela cena do primeiro voo, sabe? Como se fosse algo realmente relevante. Cortava mais, picotava mais em relação ao personagem, se é pra ter essa presença. E aproveitando que eu já falei dela em relação à armadura dela, eu já cito aqui a importância que eles dão para os Anjos da Meia-Noite, né? Que envolve a Okoye ali com a armadura dela e até mesmo ela chamando a própria outra amiga que é uma Dora Milaje para fazer parte do grupo, né? Vira meio que uma dupla de Anjos da Meia-Noite. Em relação à referência aos quadrinhos, eu acho muito legal. Os Anjos da Meia-Noite, pô, são realmente uma equipe de mulheres mais fortificada para os wakandanos como um todo. Porém, a importância que eles dão de certa forma para a amizade da Okoye com a amiga dela, da Okoye ir lá pra amiga dela perguntar sobre do porquê que ela se tornou uma Dora Milaje e no que isso é relevante, sabe? A amiga dela, no que ela é importante pra gente, no que ela apareceu que é importante pra gente. A amiga dela aparece nesse filme, sabe? Não apareceu no filme anterior, não é a amiga que ajudou lá o Bucky no Falcão Soldado Invernal, é uma Dora Milaje qualquer, que é amiga dela por algum motivo. Eu até achei que poderia desenvolver alguma coisa de relacionamento gay, mas o relacionamento gay veio dessa mulher com uma outra mulher, que aparece lá depois pra uma outra cena. Ou seja, são cenas que não são importantes para um filme como um todo, entendeu? Porque é uma amizade que não tem que ser explorada. Porque se ela for explorada, e ela poderia ser explorada, ela encheria ainda mais o filme. De que modo eu acho que ela poderia ser mais explorada? Ela poderia ser explorada no fato de ser uma amiga que não só ajuda a Okoye a ir atrás da Hayley Williams, no momento que a rainha pede pra ir atrás da Hayley Williams lá nos Estados Unidos, como também poderia ser uma amiga que teria uma participação maior quando a Okoye é demitida, né, de ser uma Dora Milaje, quando a rainha fala que ela não vai ser mais uma Dora Milaje, ela poderia ser uma amiga ali ajudando, sendo um ombro amigo. Só que a gente não tem isso, a gente não tem uma importância pra essa amiga. E aí depois vem toda uma cena com o Okoye falando dessa amizade, sabe, trazendo como se fosse algo relevante. Não precisa. Podia muito bem ter várias cenas cortadas da Okoye com essa amiga dela, ou dessa própria amiga dela, até mesmo no começo do filme, e só chegar no final do filme e a Okoye falar, e aí, tem mais uma armadura? A Shuri fala que sim, e pronto. No final do filme ali aparece as duas com a armadura e pronto, caguei, sabe? Se você cortar cenas da Okoye com essa amiga, não faz diferença nenhuma pro filme. E seguindo agora a abordagem que eu fiz com duas personagens em relação a usarem suas armaduras ao final do filme, eu vou falar agora da principal, né, que é a Shuri assumindo o manto de Pantera Negra. E o que me incomoda, logo de primeira, é o fato de que no começo do filme ela fala que ela não quer ser a Pantera Negra. É durante o filme ela falar que o Wakanda tá mudando as rédeas, que não precisa ter um Pantera Negra. E chegando no final do filme, ela toma a erva e a primeira coisa que ela faz é ir para o uniforme do Pantera Negra, que é dela e já tá pronto. Sabe? Filha, como assim? Tu não queria ser o Pantera Negra, tu não queria assumir esse manto e o uniforme já tá pronto? Como assim o uniforme já tá pronto? Sabe? E aí se você vem falar pra mim que ela fez o uniforme entre a cena da erva e entre a cena dela pegar o uniforme, por que a gente não viu isso? Qual que é a dificuldade de mostrar uma cena dela fazendo o uniforme, que era uma cena que eu queria ver, eu ansiava por essa cena. Tanto que na hora que ela vai pegar a armadura, ela passa pelas duas máscaras do T'Challa. Eu jurava que ela ia parar ali, pegar as duas máscaras, unir e fazer alguma coisa e fazer o uniforme dela. Não, ela atravessa a mesa que tem a roupa do T'Challa e já tem a dela pronta.
E aí ela já utiliza a roupa, e ela já cai ali com a roupa, e não tem uma criação de momento, de cena pra isso. Como assim, Marvel? Como assim, Ryan Coogler? Sabe, eu não tô falando que você precisava ter toda uma cena, mas poxa vida, o T'Challa, a gente já tinha visto o uniforme dele, mas mesmo assim quando ele volta com o uniforme dele no final do primeiro filme, é impactante, é lindo, a música aumenta, a gente arrepia com aquela cena. A primeira vez que a Shuri usa o uniforme é uma bosta, é qualquer coisa. Tem uma cena legal ali com o Baco, né, de segurar a mão, fazer força e tal, mas eu acredito que essa cena muito bem poderia ter sido antes, depois dela tomar a erva, dela assumir o lance de rainha, e a gente vê ela usando o uniforme na hora que chegasse na batalha final, ia ser muito mais legal, o Namor atacando ali os Wakandanos, todo mundo ali junto, não sei o que, e aí quando as coisas começam a ferrar pra galera, chega ela com a roupa e começa a batalha. Isso seria legal, entendeu? Em relação à própria armadura da personagem. E até mesmo, tirando isso, tirando essa expectativa em relação a como ela poderia aparecer usando o uniforme, mas o fato dela criar o uniforme, cara, faltou uma ceninha ao estilo Peter Parker em Homem-Aranha Longe de Casa, sabe? Quando chega no final do filme, ele tem toda uma tecnologia aqui, faz uma roupa muito fácil pra ele, e ele vai, começa a juntar peça, a música toca, aumenta, a trilha do Homem-Aranha com trilha de rock, e aí ele cria o uniforme, depois aparece usando o uniforme, e é legal, é bacana, é show, a gente se empolga pra ver ele usando o uniforme. A Shuri já tem o capacete pronto, e ela falou no começo do filme que não queria ser Pantera Negra. Não faz sentido, entendeu? É isso que me irrita. E aí, pra piorar, gente, o próprio todo o desenvolvimento da Shuri como personagem durante o filme me incomoda. Eu gosto muito mais de tudo que envolve o Namor como um personagem novo do que a Shuri. Porque a Shuri realmente tem muita coisa a ser trabalhada para a personagem, e da maneira que o Ryan Coogler estabeleceu neste filme, eu acho que devia ser um arco de 2 filmes, entendeu? Não só um filme. Porque todo esse lance de vingança da personagem atrapalha em relação ao que vai chegando no filme, entendeu? Todo o arco dela é muito explorado, é muito bem explorado com o arco do namoro ali. Só que quando vê a morte da mãe dela, parece que tudo desencadeia de uma maneira muito rápida pra ela querer assumir o manto de Pantera Negra, assumir o manto de herói, só que ela tá indo pelo lado de vingança, e aí ela vai, espanca o namoro e tudo mais. E toda a cena me parece mal pensada, mal coreografada, e até mesmo o desenvolvimento da personagem, sabe? O fato dela lutar tão bem, quando é que a Shuri aprendeu a lutar? Beleza, ela pode ter tido o mesmo passado que o T'Challa em relação a lutar, mas a gente nunca viu essa execução, e principalmente o físico da Letitia Wright não ajuda nisso, não parece que ela é uma garota que luta, parece que ela é uma garota inteligente que estudou bastante tempo na sua vida, mas não que ela lutou por muito tempo da sua vida como o T'Challa, que ela teve o mesmo passado do T'Challa, o mesmo treinamento que o T'Challa, e eu acho que o filme poderia ter feito coisas muito básicas e simples em relação a isso, algo até mesmo que eu teorizei com os trailers, era o que? Se o filme vai ter essa passagem de 1 ano após a morte do T'Challa, poxa, mostra ela treinando com a Okoye como um modo de reprimir, de se vingar pela morte do irmão, de conseguir um autocontrole. E aí o que você aborda com isso? Deste 1 ano que ela treinou com a Okoye, você não só aproxima a relação dela com a Okoye como personagem, como também você pode criar uma relação a la Obi-Wan com Anakin Skywalker em Star Wars. Isso pra quem conhece Star Wars, mas eu vou deixar mais fácil aqui pra quem não conhece, né? Que é o simples fato de ter um mentor sério que te ajuda a treinar, e a pessoa que tem muita raiva dentro dela e ela age de uma maneira meio adolescente, de uma maneira que ainda assim não parece ter um autocontrole sobre as coisas. E isso funcionaria muito para a Shuri como personagem, dela ser uma personagem que aprendeu a lutar durante este 1 ano, só que ela usa isso pra raiva, pra vingança dela. E aí ela teria um jeito, um estilo tão afobado desde que a morte do seu irmão veio, que ela aceitaria ir com o Namor, quando o Namor apareceu pela primeira vez. E eu acho que isso ajudaria muito o filme como um todo a se desenvolver, entendeu? Porque aí, enquanto você tem o Namor com a Shuri desde o começo do filme, aí você trabalha o Okoye indo atrás da Riri Willis, entendeu? Você trabalha o lance da Nakia, do Agente Ross e outros personagens aí. E até mesmo a Okoye eu acho que ajudaria, porque como a Okoye é uma personagem mais direta e mais séria, não teria toda aquela palhaçada com a Riri Willis, entendeu? Ela chegaria, falaria e já tentaria trazer a Riri Willis com ela pra Wakanda. E aí, mesmo assim, gente, eu acho que a gente poderia ter aquela cena maravilhosa da Ramonda dando a bronca na Okoye e fazendo ela perder o cargo dela. Porque aí a Okoye tenta trazer sozinha, ou talvez com a amiga dela, Dora Milaje, e aí o Namor chega, pega a Riri Williams e a Okoye vai apanhar da Ramonda falando assim: mano, já não bastava eu ter perdido a minha própria filha e você não conseguiu perder a mulher que me ajudaria a encontrar a minha filha. Entende? Pela inteligência da Riri Williams, ela poderia encontrar o Namor e onde ele está.
Então são fatores assim que agregariam para o filme, sabe? Só o simples fato da Shuri ter tido um treinamento e ser um pouquinho mais afobada como personagem, porque aí ela decide com o namoro logo naquela primeira aparição do namoro e o filme já anda mais rápido, ele já vai ter uma dinâmica mais rápida pra desenvolver e abordar todo este arco em relação a esses personagens, sabe? Porque no filme, no fim, ele acaba tendo muito corte, acaba tendo um desenvolvimento muito apressado em relação a algumas cenas, principalmente no final. A morte da Ramonda, eu não consegui sentir a morte dela, porque ao mesmo tempo que ela é impactante, a Shuri começa a chorar, e aí as outras pessoas estão tipo assim, meu Deus, ela morreu, meu Deus, ela tá, tô tentando salvar ela aqui, e aí morre, corta, ela já tá no cemitério, já tá no funeral da mulher. Sabe, cadê o momento só dela com a mãe? E eu uso muito de exemplo mesmo a própria morte da Tia May no filme do Homem-Aranha. A gente tem uma cena só dos dois, do Peter chorando, do Peter não querendo acreditar que ela morreu, sabe? Só uma simples fala da Shuri, falando assim, mano, não me abandona como meu irmão. Isso já me destruiria, isso já me acabaria comigo no filme. Traz mais profundidade, sabe? É muita muvuca numa cena só. A Riri Williams e a mãe, aí a Riri Williams sobrevive, a mãe morre. Entende? Você tem que saber trabalhar melhor e aprofundar melhor a morte de personagens, como você desenvolve isso. Eu sinto que tem muitas cenas no filme que tem uma coisa muito seca. Até mesmo no começo do filme, sabe? A mãe vai lá, fala que o T'Challa morreu e corte, já tá ali no funeral. Mas aí eu até passo um pano, porque realmente como você não tem um Chadwick, você não tem um ator ali pra se trabalhar naquele momento, você segue por um outro caminho com o filme. Só que nesse final, você tendo ali a morte da Ramonda, sabe? Trabalha mais teu peso, teu corpo, né? A Shuri ali segurando o corpo. Por mais que você vai trabalhar todo lance de vingança, eu acho que tinha um momento aqui que podia muito bem ser trabalhado em relação à personagem. E aí nesse eu já vou envolver outro assunto também, que acaba deixando o filme um pouquinho rápido e às vezes não fazendo sentido algumas coisas, né? Que é os Estados Unidos como um todo. Porque uma coisa que por mim é a base desse filme é o começo dele. O começo dele estabelece três coisas. A morte do T'Challa, que vai impactar a Ramonda e a Shuri. Os Estados Unidos atacando, querendo o Vibranium. E o Namor. E o fato de que os Estados Unidos atacarem está motivando o Namor a entrar em guerra contra eles e até mesmo contra a Riri Williams e o Wakanda como um todo, né? Você tem esses três assuntos. E acontece que enquanto o Namor e a Shuri são coisas que vão para o final do filme, Estados Unidos fica aqui, ele fica abaixo, entendeu? Ele não desenvolve, ele não tem uma participação que eu tava esperando tanto quando o filme começou. O filme começou e mostrou todo aquele lance da cena da ONU envolvendo a Ramonda e os Estados Unidos querendo Vibranium, e eu pensei, mano, legal, você tá trazendo política, você tá trazendo um assunto sério, você tá trazendo algo que pode ser muito bem explorado e criticado durante o filme. Só que fica por aqui no começo, porque o restante do filme vai ser os Estados Unidos ouvindo o que o agente Ross tem a dizer e ficando atrás, observando apenas isso, só isso. Cara, os Estados Unidos nunca faria isso, eles estariam cagando porque o agente Ross teria a dizer, porque o agente Ross se importaria em relação ao Wakanda, entendeu? O agente Ross pode até querer se esconder alguma coisa ali, mas seria muito fácil você botar a ex dele, fazendo ele sofrer pra revelar algumas coisas, e chegar no terceiro ato do filme, e a gente não ter só o Namor versus a Shuri, mas os Estados Unidos aproveitando que o Wakanda tá desestabilizada com o que o Namor fez, e invadindo, sabe? Pegando as terras dali, pegando o Vibranium. Outra coisa que poderia ser muito bem legal de trabalhar seria a ex do agente Ross, que eu não lembro o nome agora, mas que tem aparecido em outras produções da Marvel, ela ter uma agente infiltrada dentro de Wakanda. Imagina o quanto isso seria legal pra você trazer a importância e o impacto do Vibranium, sabe? De ter alguém ali que pode estar trazendo as informações para os Estados Unidos entrar ali com tudo, sabe? De ter uma Dora Milaje que é infiltrada, que não era pra estar ali, que ganhou importância. E aí você poderia trazer relevância pra as Dora Milaje que ganharam importância nesse filme do nada, sabe? Se você fala que uma delas é traída, você traz um outro arco todo muito legal, assim, no filme, sabe? E principalmente ainda, criticando os Estados Unidos. Porque a crítica aos Estados Unidos fica muito no começo, não é abordada pelo filme todo, sabe? A motivação do Namor pode até ser conectada ao que os Estados Unidos fazem como um todo, mas você não sente tanto como, por exemplo, o filme O Esquadrão Suicida, que chega no final do filme e bota a Amanda Waller falando que tá cagando pro México e que vai matar e que o problema é deles, que ela que trouxe aquela estrela lá do espaço e que tá atacando agora o México. Que se dane. A hora que vier pros Estados Unidos a gente resolve essa parada. Entende? É isso que faltou. A crítica aos Estados Unidos que estava sendo desde o começo, mas que não voltou para o final. E que poderia muito bem mexer, sabe? Se você desenvolve um pouco o fato de ter uma personagem ali dentro de Wakanda infiltrada, você corta as cenas do Agente Ross que são
tão irrelevantes, a Heroines que tem uma participação tão pra nada, e até mesmo a própria parte da Nakia, sabe? A Nakia como personagem, que, sabe? Eu acho que a participação dela mais importante é em relação ao T'Challa, ao que ela tem a falar para a Shuri, ao que ela tem a falar para o Okoye, e até mesmo a sua cena final no filme. Mas de restante ali, ela passando pelo México, procurando pro México falar o que é o namoro. E que depois o M'Baku vai repetir no final do filme, sabe? Pra batalha final, dele explicando que é o M'Baku. A gente teve duas explicações do M'Baku pra quê? Entende? Do M'Baku não, do namoro no caso, né? Duas explicações do namoro. E aí, até mesmo em relação aos Estados Unidos, eu já conecto com outra coisa, que é a cena pós-crédito. Cara, a cena pós-crédito do filme é o filho do T'Challa. Pra quê? Sabe? Isso me deixou louco da vida, porque a cena pós-crédito do filme é uma conclusão do filme. E, gente, cenas pós-créditos não servem como conclusão, elas servem como um a mais, como o que virá a seguir. Compara com a primeira cena pós-crédito do Pantera Negra 1. É o quê? É o Pantera Negra chegando nas Nações Unidas e falando que ele vai liberar o Vibranium pra galera, que o Wakanda vai ajudar outros povos. E isso retorna neste segundo filme. É uma base. Mas o que acontece? A conclusão já tinha vindo no final do filme. Porque no final do filme, ele já chega na Shuri e fala ali, ó, então, comprei esses 3 prédios porque agora a gente vai ajustar os Estados Unidos. Entendeu? A ONU ali é um a mais. É um a mais e que já dá uma ponta pro segundo filme. A cena do filho aqui no final é uma conclusão. Ele fecha o arco da Nakia. A Nakia tava ali sem base. A gente não tava entendendo ainda por que ela tinha sumido por tanto tempo. Aí você explica isso, o que conclui o arco dela. E não só conclui o arco dela, como conclui também a homenagem ao T'Challa, ao Chadwick Boseman, e conclui o arco da Shuri, né? Dela ficando feliz ali com o irmão, de que tem um garoto ali que pode se tornar um rei futuramente e tudo mais. Cara, o final da Shuri é tão do nada, é tão cortado, tão inconclusivo. Sabe, por isso que eu reclamo tanto do corte neste filme. Porque a Shuri tá ali toda triste e tal, aí, beleza, toda aquela cena dá a entender que ela sentiu o toque no ombro que a mãe dela tinha falado, né? Ela chora, a gente vê ali as cenas do T'Challa, do Chadwick Boseman, e é uma cena pra gente chorar. Aí tu corta do nada, o filme do nada acaba nessa cena, dela chorando. Aí, beleza, a pessoa que tava ali chorando com o Chadwick Boseman, ela para de chorar. Aí sobe os créditos, vem uma outra cena que é pro espectador voltar a chorar. Não é muito mais fácil você conectar as duas cenas, já chora 2 vezes? Chora com a homenagem do T'Challa, chora com o filho, e aí aparece aquele RIP Chadwick Boseman, dedicado a Chadwick Boseman. A pessoa cai em prantos e o filme acaba. Conclui essa ânsia dos filmes da Marvel de ter que precisar de uma cena pós-crédito é chato demais. O Homem-Aranha 3 era um outro filme que não precisava ter tido essa cena, né? O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Só que ele tem por causa da Sony, porque a Sony quis meter aquele Venom e aquele Venom não tinha coisa pro filme, e aí ele ficou pra uma cena pós-crédito pra voltar pro universo dele. E nada agregou, entendeu? E aí foi uma cagada da produtora. Agora a Marvel como produtora, por que eles estão fazendo essas coisas? E então isso me incomoda demais, porque eu pelo menos não senti nada. Quando veio a cena do menino, eu caguei e andei, entendeu? Tipo, até porque eu vi muita gente falando que, nossa, a cena é linda, porque é uma homenagem ao Chadwick Boseman e tudo mais. Gente, o garoto já estava no roteiro original, tá bom? O motivo do Chadwick, todo o arco do Chadwick, se o ator tivesse vivo, e do T'Challa no segundo filme, era o T'Challa lidando com o Blip, com o filho, e como o Wakanda lidou com o Ultimato. Entende? O filho já existiria, de qualquer maneira. Só que eles tiveram que lidar com o fato de que o filho não poderia aparecer, porque, né? Porque o T'Challa não ia aparecer também. Então eles fizeram toda uma outra história, uma outra toda jornada aqui pro garoto aparecer no final. E que é um final que por mim é lindo, é bonito, a mensagem é ótima. Mas como cena pós-crédito, não funciona. Não é o Nick Fury aparecendo, entendeu? Não é até mesmo a gente descobrindo quem que era a pessoa infiltrada. Isso seria legal, cara. Se chega na cena pós-crédito e aparece ali a ex do agente Ross andando, ligando, falando assim, e aí, deu tudo certo? Você ainda tá de olho nas coisas? E a pessoa, tô. Aí, plot twist. A gente descobre que tem uma Dora Milaje que é infiltrada em Wakanda. Tá maluco! Aí é da hora também. Nessa eu perdoaria a falta de presença dos Estados Unidos, porque isso indicaria que no terceiro filme você traria mais os Estados Unidos. Então, entende? Pô, aí isso que é cena pós-crédito. Cena pós-crédito é você indicar pro próximo filme, não pra você complementar o filme que você tá fazendo. Você que vai complementar o filme, você faz o final do filme. É por isso que existe final, entendeu? Não a jogada pra depois. O próprio filme Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, tem um problema nisso, porque ele finaliza ali com um olho. Mas aquele olho, ele já vem como um depois, porque a história já fechou, entende? A história já tá fechada. O olho é tipo, continua. E aí vem uma outra cena pós-crédito que é mais continua ainda. As duas cenas por mim tinha que estar no terceiro filme. Mas ele tem um final, ele conclui ali a forma que ele precisa concluir. Agora aqui, não.
A conclusão vem nessa no pós-crédito, porque quando acabou o filme, juro, gente, o meu sentimento foi de tipo, acabou? Esse é o final? Quando veio essa pós-crédito eu falei, esse é o final. Mas aí eu fiquei mais pé da vida, porque eu falei, não, meu amigo, isso daí é final, não é cena pós-crédito. Entendeu? Vocês têm que aprender aí, eu vou ter que ensinar, vou ter que ir pra Marvel aprender alguma coisinha. E só um PS aqui, em relação à homenagem, o nome do filho, T'Challa, bem que podia ser Chadwick, né? Podia ser The Cheddar, alguma coisa do tipo. Porque, eu não sei, me lembrou muito Velozes e Furiosos 8, que o Toretto deu o nome do filho dele de Brian, que é o nome do amigo dele. Tipo, se você pensa no universo fictício, pô, o Brian depois ia chegar e falar assim, caraca, você deu o meu nome pro seu filho, sabe? Tipo, pro filme, beleza, o Pantera Negra funciona mais porque realmente tá intacto ali que o T'Challa morreu. Mas se é uma homenagem a um ator, não é muito mais legal tu dar ali pro nome do Velozes e Furiosos, que é Paul, e aí você dá o nome daqui do filho de The Chad? Cara, juro, quando falou no filho, eu fiquei esperando ouvir ela falar Chadwick. Aí ela falou T'Challa. Aí eu, mas podia ser T'Challa, né? Podia ser diferente, até pra ser marcante, entendeu? E não tipo assim, pô, T'Challa Jr., é isso o nome dele, entendeu? Então assim, enfim, isso daqui é uma coisa mais bestinha, entendeu? De todas as coisas que eu reclamei daqui nesse filme, esse daqui é o menos importante que eu não ligaria se mudasse ou não. Agora o resto eu faria algumas, eu realmente gostaria que mudasse em relação a tudo que eu abordei aqui neste vídeo. Então, galera, eu simplesmente espero que vocês tenham ouvido até o final, que vocês não tenham cansado de mim, que vocês não tenham ficado pé da vida comigo falando assim, nossa, o Davi só fala merda. Sendo que eu falei das fontes que eu gostei no outro vídeo, entendeu? Tem coisa que eu realmente gosto, mas acabou que os problemas me incomodaram muito mais. E olha que, tipo assim, mano, sei lá, Homem-Aranha Volta Pra Casa teve muitos problemas que me incomodaram, mas Pantera Negra conseguiu pegar mais, assim, pra mim, assim, em relação a algumas coisas. Porque eu ainda assisto o filme, acho o filme legal, bacana, show, mas toda a ideia do que ele poderia ter sido fica na minha cabeça, assim. E não o que eu poderia ter sido de expectativa, mas do que ele entrega como filme, sabe? Eu não tô analisando aqui em coisas que eu tava teorizando nos trailers. Eu tô analisando aqui o que o filme entregou e o que eu faria diferente, o que eu faria melhor pra que o filme se saísse melhor, pra que ele pudesse ser todo o potencial que ele tinha, que era ser um dos melhores filmes da Marvel, ser top 10, ser melhor que o primeiro filme. E, por mim, em relação a essas coisas, nenhuma delas ele consegue alcançar. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês, eu quero ouvir a opinião de vocês em relação a, tipo assim, teve alguma coisa aqui que vocês ouviram e falaram assim, poxa, verdade, talvez seria melhor o jeito que você falou. Ou, Davi, não sei, se você pensar por esse lado e aí você me explica o seu lado, eu gostaria muito de ouvir, assim, eu gostaria tanto de fazer algumas pessoas repensarem algumas coisas do filme, algumas decisões do filme, como também trazendo algumas respostas, trazendo algumas outras ideias, tipo assim, Davi, mas pensa nisso daqui, e aí você me explica e a gente disserta sobre o assunto. Porque é isso que se trata desse canal, que é discutir, é eu trazer minha opinião sobre algumas coisas, mas também ouvir a opinião de outras pessoas e abordar esses outros fatores em relação a um filme de herói, porque é disso que a gente gosta, e é isso que é tão legal aqui nessa cultura pop, na vida de um nerd, não é mesmo? Então, galera, deixa aí nos comentários o que vocês gostariam de deixar nos comentários, e a gente se vê num próximo vídeo aqui do canal. Muito obrigado, valeu, falou!